Olá, caros alunos. O módulo de hoje é o famoso módulo 5, que aborda sobre fundo de investimento. É um módulo mais extenso, é um módulo que tem bastante questões na prova, normalmente cai até 40%, são 50 questões na prova, pode chegar até 20 questões. Então, pedimos a vocês que estudem muito esse módulo, que respondam os questionários, que é importante para vocês seguro para fazer uma prova. Não tem nada difícil no módulo, requer um pouco mais de estudo e foco mesmo. Espero que vocês abordem bem esse módulo aí. Basicamente é um módulo que fala sobre os fundos de investimentos. Então, os fundos de investimentos, nós começamos a falar do fundo de investimento e do fundo de investimento em cotas. O fundo de investimento em cotas, ele compra os fundos do fundo de investimento. Você pode perguntar, mas um fundo compra a cota do outro? É exatamente isso, é um fundo comprando cota do outro. Nos slides logo à frente nós vamos apresentar quem faz esse papel e aí fica mais fácil o entendimento. Olhando aqui no nosso painel, então nós temos aqui o fundo de investimento em cotas, comprando fundo de investimento. Exatamente, ele compra a cota do fundo de investimento. O fundo de investimento, por sua vez, compra ativos, títulos do mercado financeiro. Quem são esses títulos ou esses papéis? Letras do Tesouro Nacionais, ações, CDB, debêntures, LFT, entre outros. O momento que o investidor entra numa instituição financeira e faz um investimento, ele está comprando fundo de investimento em cotas porque já encontrou pronto um gestor que comprou no mercado. Bom, os fundos de investimentos, eles se assemelham a um condomínio residencial. Quando nós fazemos essa comparação, percebe-se que o condomínio residencial, ele tem lá um síndico, um zelador, alguém que conduza esse condomínio. E tem as regras básicas, as regras, as obrigações que tem o condômino, os seus direitos, a sua taxa para pagar do condomínio, e o fundo é exatamente semelhante a um condomínio residencial. Então tem as obrigações, quando investe num fundo, ele precisa ter conhecimento de que tem taxas de administração para pagar, ele tem as obrigações de participações nas assembleias, também ele tem o direito de receber todas as informações que são passadas dentro das regras e o regulamento dos fundos. Por isso que o prospecto e o regulamento são dois principais elementos de obrigatoriedade de conhecimento para o cliente saiba quais são os riscos que ele estará incorrendo quando faz investimento num fundo. O fundo pode ser bem administrado por um gestor, por uma instituição financeira. Entretanto, é importante que se passe ao investidor que todo fundo corre risco. E isso tem que estar muito claro para ele dentro do prospecto, ou hoje chama formulário de informações complementares, onde ele toma ciência dos riscos que incorre um fundo de investimento. Toda vez que um cliente faz um investimento em fundos, ele faz um depósito numa instituição financeira e internamente ela é passada para os administradores desse fundo e por sua vez transforma o seu dinheiro, o seu patrimônio em cotas. E essas cotas são divulgadas diariamente nos principais jornais e revistas que circulam no país. Para efeitos de cálculo da cota, nós temos aqui no nosso painel a fórmula como calcula. O cálculo da cota é sempre assim, para calcular é o patrimônio líquido, ou seja, o valor do investimento que um cliente fez, dividido pela quantidade de cotas. É importante lembrar o detalhe da quantidade de cotas e não pelo valor de uma cota, é sempre pela quantidade de cotas. Identifica-se o valor de uma cota. Então, aqui no nosso infográfico, está claro, a divisão do patrimônio dividido pelo número de cotas, você vai ter o valor das cotas. Bom, para identificar o patrimônio dos investidores, internamente as instituições financeiras separam
o dinheiro que os bancos podem tomar, captar e que pode emprestar ou repassar para os seus clientes. Existem carteiras que o banco pode fazer isso, como um CDB, uma poupança, que ela faz lastro para o financiamento de imóveis, o CDB faz lastro para a compra de investimentos, capital de giro das empresas, financiamento de veículos e outros. Já os fundos é um patrimônio considerado patrimônio de terceiros, ou uma operação de terceiros, que o banco tem que administrar, mas o banco, na verdade, não pode emprestar nenhum centavo desse patrimônio. Por isso que os investidores pagam uma taxa para alguém administrar o seu patrimônio. Então, esse dinheiro não pode ser utilizado para o banco repassar para os seus clientes. E por isso trouxeram na antiguidade um tema chamado Chinese Wall. O que é isso? São as muralhas da China. Ou seja, para separar, na época antepassada, o imperador chinês separava os seus povos dos invasores. Então usa esse termo, é assim que pergunta em prova, o termo separação, segregação de situações, no caso era raciais. Mas aqui no mercado financeiro, a separação é que o banco separa o dinheiro que é da sua tesouraria, que ele pode utilizar no mercado, e o dinheiro de terceiros, para não haver mistura, não haver conflito de interesses. Bem, agora vamos falar um pouquinho de quem cuida, quem são os responsáveis para fazer gestão dos fundos ou do patrimônio dos investidores. Como vocês podem observar, o responsável principal pela formação de um fundo, o responsável legal pelo fundo, é o administrador. Esse, por sua vez, contrata os demais elementos que compõem essa equipe de gestão dos fundos. Ou seja, o gestor é contratado pelo administrador, é o responsável por ir no mercado captar papéis ou ativos para formar um fundo. Como nós vimos nos slides anteriores, o fundo de investimento em cotas compra cotas do fundo de investimento e que tem lá a letra do Tesouro Nacional, debêntures, ações, CDBs e outros papéis. Então quem busca esses papéis no mercado, quem tem a responsabilidade de selecionar os melhores ativos para dar boa remuneração, é o gestor. Além do gestor, existe um órgão custodiante. Qual é o papel do órgão custodiante? Ele guarda, faz registro de todos os investimentos que um cliente faz. Se eu faço um investimento numa instituição financeira, é importante que tenha lá meu RG, meu CPF, a data do meu nascimento, o valor que investi, tenha algo registrado para não se perder o seu investimento em qualquer canto da instituição financeira. Além desses outros elementos que nós falamos que compõem essa equipe de gestão, existem também os distribuidores. Praticamente são as agências de banco que são também responsáveis por orientar os clientes na hora que eles estão fazendo seus investimentos. Orientação que a própria Ambima, nos módulos passados, diz sobre a seriedade, sobre passar com transparência, com honestidade aos clientes as informações para que nenhum cliente se sinta enganado. Então é importante que tenha os bancos com esse papel. E também, para dar transparência na carteira ou na indústria de fundos, existe a auditoria independente, ou seja, ela não pode ter o mesmo CNPJ, não pode ter nenhum vínculo com a instituição financeira que está captando aquele fundo. Ela é totalmente independente para tornar transparente e que os seus apontamentos sejam muito claros para os investidores não se sentirem enganados. E uma vez por ano é obrigatório que seja passado a auditoria para observação de como estão os investimentos, o auditor, o administrador, o gestor estão comprando os papéis, estão mostrando para os clientes os riscos que pode haver no investimento. Então a auditoria existe para isso, para dar transparência ao investidor, dar credibilidade para que o investidor continue fazendo os seus investimentos. Bem, para que essa máquina, administrador, gestor, custodiante, os bancos que são os distribuidores, a auditoria, eles precisam receber os seus salários. E da onde saem os salários
e também a renda, o rendimento dos bancos sai da taxa de administração. Vocês lembram que na taxa do condomínio, quando a gente comparou com o condomínio residencial, paga-se uma taxa para quê? Sobrevivência do zelador, do síndico e dos serviços que ocorrem internamente. O fundo é exatamente igual. A taxa de administração, ela serve para pagar o salário de todos esses elementos, os custos inerentes aos investimentos que ocorrem. Agora vamos falar a respeito da tributação que incorre sobre os rendimentos oferidos pelos investidores. Um deles é o IOF, é o Imposto de Operação Financeira, que tem uma tabela regressiva que começa no primeiro dia, percebam vocês aqui, de 96% e vai até o 29º dia, que é 3%. Importante lembrar que no 30º dia já está totalmente isento da operação do IOF, que é o Imposto de Operação Financeira. Mas o imposto de renda ele é cobrado normalmente de acordo com a tabela de imposto também que tem para todos os tipos de prazo e todos os tipos de investimento. Aqui é importante lembrar que o IOF é isento tanto para a operação de ações como para os fundos de ações. Não há cobrança desse produto do imposto de operação financeira para ações e para fundo de ações. Bem, a respeito do imposto de renda, existe também o famoso Come Cotas, que ele é cobrado em maio e novembro. O recolhimento desse imposto para operações de curto prazo, a alíquota é de 20%, e para as operações de longo prazo, a alíquota é de 15%, incidindo sobre a possibilidade de rendimento, uma vez que no Come Cotas é simulado a probabilidade de ganho desse investimento e sobre esse provável ganho o imposto é calculado. Por que simula? Porque na verdade o cliente não fez nenhum resgate, então é por isso que chama-se Come Cotas. Bem, chegamos ao final do módulo 5, é um módulo que exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de dedicação de todos vocês. Agradecemos a sua atenção e tenham muito sucesso nessa empreitada.